Vamos dar início com os crentes que vieram, né? Os crentes guerreiros, né? Rapaz, mas vamos fazer uma oração. Perseverança, para poucos isso aí. Mas vamos dar início ao nosso momento de escola bíblica aqui com uma oração. Senhor, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, pois o Senhor é um Deus amoroso, um Deus gracioso, um Deus misericordioso. O Senhor tem demonstrado esses atributos na nossa vida, o Senhor tem cuidado de nós diariamente. Muito obrigado, pois o Senhor tem nos sustentado, tem nos conduzido, tem nos protegido em meio a tantas adversidades que nós vivemos. Obrigado por esse momento que nós teremos agora de Escola Bíblica Dominical, pelo privilégio que nós temos de, como igreja, reunirmos no primeiro dia da semana, no dia do Senhor, para não apenas aprendermos do Senhor, mas prestarmos culto ao Senhor. Conduza-nos nesse momento, que em tudo o Seu nome possa ser engrandecido, Pai. Que Teu Santo Espírito também nos auxilie na compreensão da Tua Palavra e das verdades que serão ensinadas, e que em tudo isso possamos resplandecer a luz de Cristo, Pai. É o que nós Te pedimos e agradecemos através de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, vamos lá. Aquele momento maravilhoso, tem pouco tempo. Tem pouco tempo que a gente não estuda a confissão, né? Vocês lembram quanto tempo tem já ou não? Não, que nós não estudamos. Uns 6 ou 7 domingos que a gente não passa aqui pela confissão, né? A gente entrou no panorama de Atos. Aí em Atos foram 4 aulas, depois vieram 2 aulas que eu dei para os novos membros. E aí vocês tiveram o privilégio de ouvir aqui o presbítero Marco e o presbítero Lucas lecionar para vocês. Então pronto, o que nós estamos a ver na nossa revisão da confissão? Eu já falei revisão, já dei a dica. O que nós estamos a ver na revisão? Vocês lembram o capítulo? É da liberdade, O que mais, além da liberdade, que a gente consegue lembrar aí? Então, capítulo 20, né, o último capítulo da nossa revisão. Então, se Deus quiser, ano que vem, começou a fase das piadinhas, né? Se Deus quiser, ano que vem a gente começa a ver o capítulo 21. Então, a gente vai voltar para aquela prática antiga de abrir todos os textos bíblicos e ver como que aquelas verdades estão ensinadas ali e continuar aplicando para a nossa vida, né? E a gente vai começar logo com um capítulo que vai falar do culto público e do dia do Senhor, né? O capítulo 21. Mas no capítulo 20, da liberdade cristã e da liberdade de consciência, eu não vou resgatar os outros parágrafos que nós já vimos, porque nós temos mais 2 parágrafos para ver e talvez a gente consiga terminar mais cedo. É sempre essa a minha promessa, não é? Sempre essa a minha promessa. Então, o parágrafo 3º do capítulo 20 diz assim: aqueles que, sob o pretexto de liberdade cristã, cometem qualquer pecado ou toleram qualquer concupiscência, destroem o propósito da liberdade cristã. Esse propósito é que, tendo sido libertados das mãos de nossos inimigos, possamos servir ao Senhor sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os dias da nossa vida. E aí, o que a gente pode aprender a partir desse parágrafo aí? Então, as verdades simples aí, eu acho que simples e profundas. O que a gente pode aprender? Liberdade não é abusar de que eu posso fazer qualquer coisa agora da minha vida porque eu tenho liberdade em Jesus. Tá, então o Natan falou que liberdade não é abuso, no sentido de que eu posso fazer qualquer coisa que eu quero,
porque eu fui liberto, né? Ou então, como diria o outro, liberdade não é libertinagem, né? O que mais? Uma vez que nós fomos libertos do pecado, não é? Isso não nos dá o direito de nós acharmos que podemos continuar naqueles pecados que nós tínhamos, que afinal fomos libertos, afinal, uma vez salvos para sempre. Então eu posso continuar a pecar, não há problema, porque a minha salvação está garantida. Tá. Isso não nos dá essa liberdade de todo. Aliás, creio que isso nem é liberdade. Pronto. Nós iríamos ficar, se eu continuasse com o mesmo modo de vida que tinha antes de Cristo me resgatar, eu na verdade, eu não era livre, eu continuaria aprisionada. Então a Teresa trouxe de uma forma um pouco parecida com o que o Natan apresentou, mas ela acrescentou alguns elementos que eu considero importantes, de que se eu fui liberto da escravidão do pecado, isso significa que eu não deveria viver como eu vivia. E ela disse ainda mais, de que se eu continuo a viver da maneira como eu vivia, é bem provável que eu não tenha sido liberto. Eu continuo escravizado. Então isso é uma coisa importante para a gente pensar, de que liberdade, a libertação que nós recebemos da escravidão do pecado, ela não nos dá o direito de vivermos a pecar tanto continuamente, ela não nos dá esse direito, deliberadamente, e nem pontualmente. Agora, a certeza que nós temos é que nós pecaremos e nós sabemos que nós encontramos em Cristo perdão. Mas existe, então, uma necessidade de uma mudança de vida que é associada a essa liberdade. E que a verdadeira liberdade, ela só é liberdade se eu tiver condições de dizer não para coisas que eu quero. Porque se eu não digo não para coisas que eu quero, eu não sou livre, eu sou escravo da minha vontade. E a nossa liberdade em Cristo pressupõe, inclusive, uma libertação das amarras das minhas vontades pecaminosas. Né? Então, pronto, o que mais que a gente consegue aprender aí? E liberdade ela não é uma independência. Agora fui liberto, agora eu posso viver independente. Mas na verdade eu vivo debaixo do senhorio de Cristo. Ou seja, uma mudança do Senhor que eu sirvo, do Senhor verdadeiro. Então pronto, então dentro do cristianismo, na verdade dentro da realidade criada, não existe possibilidade de uma vida autônoma, por mais que nós busquemos autonomia. Então ainda que desde do primeiro pecado, né, a busca de Adão e Eva por uma autonomia da vontade divina, nós sempre estaremos debaixo de alguma representação. Né? Então a gente está debaixo da representação de Adão ou debaixo da representação de Cristo, mas se nós estamos em Cristo e fomos libertos por Ele, eu não tenho a liberdade para viver da maneira como eu quero, ou não tenho autonomia para viver da maneira como eu quero. Uma vez que eu fui liberto por um, mas fui, então, adotado por outro. Tanto é que o texto bíblico, e eu gosto dessa maneira como Pedro se apresenta, ele vai se colocar como um servo do Senhor. E a palavra ali, acho que por questões históricas das duas principais nações, das duas maiores nações representadas aqui em volume de pessoas, é que a palavra escravo carrega um contexto histórico muito forte, diferente do período que acontecia o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Era uma escravidão distinta, mas Pedro se apresenta como escravo de Cristo. Toda vez que você vir lá, Pedro, servo de Cristo, é Pedro escravo. Escravo é livre de um senhor? Não, o escravo está sujeito a um senhor. Então isso é importante. O que mais que a gente consegue aprender aqui?
Tá. Deixa de ser escravo para a morte, Uhum. passa a ser servo para a justiça e santificação. Então o Wellington trouxe aqui, né, o texto de Romanos 6, que vai apresentar a relação nossa da escravidão para a morte. E uma coisa importante, o Wellington, você colocou, né, do tipo, ó, falta uma referência que talvez tenha faltado, ou coisa do gênero, né? Quando a gente olha para a confissão de fé, o trabalho que eles tentaram fazer, e eu respeito bastante nesse sentido, que eles tentaram colocar a maior quantidade possível de referências sem ficar a repetir os mesmos textos. Por que isso? Porque senão pareceria que a nossa fé é fundamentada só em alguns textos-chave e não na escritura toda, né? Então, em alguns momentos, a gente pode, inclusive, pode sugerir outros textos. O comentarista que eu uso comenta, quando ele comenta, ele coloca outros textos também, né? Mas é importante a gente estar atento nessa... Uma vez que essas verdades elas estão presentes em toda a Escritura, eles tentam usar a multiplicidade das referências, né? Mas olha, o que a gente consegue pegar aqui além disso? Veja que a gente fala muito de cometer pecado. Agora, o texto fala só de cometer pecado? O que o texto ali fala? Eu estou antes disso. Tolerar qualquer concupiscência. Concupiscência não é concupiscência. Isso aí era quando tinha aula com o Weber Júnior. Toda vez que lia um texto que tinha essa palavra, ele fazia a pessoa que estava a ler o texto ler de novo. Então assim, lê de novo. Aí lia de novo e falou, não, então você leu certo. Porque normalmente o pessoal fala concupiscência, na verdade é concupiscência. Então tinha alguns minutos na aula dele que era só para ensinar isso. Então essa ideia de que a liberdade cristã não deve tolerar qualquer tipo de desejo, de inclinação do coração. E isso é muito importante, porque muitas vezes a gente foca muito acerca dos pecados de comissão, eu vou lá e cometo, ação, eu faço, mas existem pecados que a gente não vê. Ou estou errado? Então tem pecados que eles são, inclusive, de omissão, quando eu deveria fazer algo e eu não faço. Me dê um exemplo de pecado de omissão. Não, eu consigo falar tranquilo aqui, não é possível. Vamos lá, gente. Me dá um. Daí o outro fala assim, vários. Beleza, me dá um. Já que são vários, dá um. Vários. Quando eu não auxilio, quando eu não ajudo meu irmão que está a passar necessidade. O que mais? Quando eu deixo de corrigir meus filhos. Aí Provérbios vai falar assim, aquele que deixa a criança por si, a criança trará vergonha para o pai. Né? O que mais? Quando eu vejo o irmão, eu até faria um ajuste pequeno, quando eu vejo o irmão que está a cometer pecados e eu nada faço. Né? Então eu tolero aquele pecado. Quer ver outro pecado de omissão, que provavelmente você cometeu essa semana? O não anunciar as boas novas de salvação. Se você não anuncia, você se omitiu dessa obrigação que você tem. Né? Esse é um pecado de omissão. Se eu vejo uma injustiça ser cometida e eu não ajo, pronto. Né? Então teve a polêmica aí da semana no Brasil, parece. Eu não fui atrás, né? Mas teve algum caso que tomou notoriedade de mais uma mulher que foi vítima de violência por parte de um homem. Então, se você vê algo desse gênero e você não vai atrás de resolver, você também está a se omitir. Então, são pecados de omissão. E tem os pecados de pensamento que estão relacionados com a concupiscência do coração, com os desejos do coração. E esses daqui, meus irmãos, eles são muitos, profundos, e eu não estou a fim de te expor hoje. Mas que vocês cometem assim como eu cometo, é um facto, ou não. Não quero te expor,
Mas me dá algum exemplo que você vê na Bíblia, não da sua vida, de pecados que são relacionados, então, à concupiscência, o desejo em si, o desejo. Não o acto de você tornar aquele desejo realidade. Vocês lembram de algum aí, não? Oi? Ganância, né? Ganância, seja um pouco mais específico. Então, o Diego trouxe aqui a ideia de ganância, né? Voltado para o aspecto material. Então, quando o meu coração é tomado pelo desejo de querer ter mais e mais, e eu colocaria um qualificador aí, de que uma das formas que a gente pode identificar isso na nossa vida é se eu associo isso a alguma mudança prática na minha confiança ou no meu contentamento se eu tiver aquilo. Então, por exemplo, como que eu posso começar a avaliar se o meu desejo, por exemplo, de mudar de lugar, de casa, de apartamento, é legítimo ou não? Aí eu posso, primeiro, no meu contentamento, na minha cabeça, eu só estarei feliz se eu mudar de apartamento? Bom, aí já tem um problema, porque você tem que aprender a viver contente em toda qualquer situação. Aí uma outra coisa que você pode considerar, veja, eu tenho crianças pequenas, eu tenho uns miúdos, e esses miúdos, por conta das janelas não fecham direito, o vento gelado, nesse período do ano meus filhos ficam muito doentes. Aí eu vejo, não, então beleza, então existe uma legitimidade no desejo de querer mudar, mas eu não vou associar uma coisa à outra, o meu contentamento àquilo, né? Então, a ganância, a questão do carro, você pode pôr meu carro, você pode colocar várias coisas e passar por esses crivos da legitimidade ou não desse desejo, né? O que mais que a gente pode falar em termos de concupiscência, de desejos do coração? Agora alguém que está falando um português, um francês um pouco mais elaborado, né? Então a Denise trouxe aqui aquela vontade que você tem, danada de mandar uma pessoa se lascar. Você às vezes não faz, mas você está a conversar com ela, olhar nos olhos dela e tudo que você deseja é que ela se exploda, que ela se lasque, que ela vá embora para outra órbita, outro planeta, ou uma cova, não se sabe, que ela vá para algum canto, né? Então pronto, então quando a gente olha o nosso coração, ele é capaz de desejar o mal para muitas pessoas, ainda que você possa ter um exterior simpático, que não é o meu caso, você possa ter um exterior simpático, o teu coração pode estar cheio de podridão e de maus desejos para outras pessoas. O que mais que a gente pode pensar em concupiscência aí? Só fala aí. É que vai na mesma coisa, né? Então o Diego está a pensar aqui nos abençoados do trânsito, não sou eu quem está a falar, mas essa mesma ideia de que você deseja que eles prosperem muito na vida, não é? E possam usar helicóptero para sair da tua frente, né? A Tereza ia comentar? Então a cobiça, né? A cobiça do coração, né? Em alguns podem dar o nome de inveja, às vezes não está relacionado só a dinheiro. Às vezes a inveja, a cobiça pode estar nos relacionamentos que a pessoa tem e eu não tenho. No fato da pessoa ter filhos e eu não ter. No fato da pessoa ser bem-sucedida profissionalmente e eu não. E aí a cobiça, ela pode se manifestar de várias formas. Não é à toa que está lá dentro dos 10 mandamentos. Não é? E além de cobiçar tudo isso, você pode cobiçar sexualmente pessoas que não fazem parte, né? Então, todo cônjuge que não é seu é de alguém, potencialmente é de alguém. Se você deseja, já está lá Mateus 6, já está quebrar isso aí também. Então, a concupiscência do coração, né? Ela é muito mais profunda. Talvez você peque muito mais dessa forma de qualquer outra, né? Mais do que você faz ações.
talvez você pense e deseje muito mais do que você comete. Não sei, estou aqui só a tentar elocubrar aqui e pensar um pouco, né? Pensando na minha vida. Mas o que eu acho interessante é que ele fala assim, toleram qualquer tipo de concupiscência. Então, essa ideia da tolerância com isso. E tolerância, você pode considerar tanto você consigo mesmo, quanto a tolerância para com os outros. Então, se a boca fala daquilo que está cheio o coração, uma pessoa com o coração com uma concupiscência, com a inclinação da inveja ou da maledicência, pode entrar na sua vida e você, ao invés de exortar, você vai embarcar na mesma conversa. Ou se você não embarca na conversa, mas você ouve a pessoa. Só de você ouvir, você está no mínimo sendo cúmplice, no mínimo. No mínimo você está participando daquilo. Então veja que a nossa liberdade, ela vai demandar de nós uma proatividade para que nós lutemos contra o pecado na nossa vida e o pecado em todas as suas esferas de atuação, mas também vai nos orientar, nos levar, nos conduzir, nos ordenar a que nós sejamos usados para não tolerar o pecado. E isso é algo importante na vida da igreja. Então, não sei se todos vocês vão lembrar aí do pastor Márcio Alonso, que teve aqui mais para o começo do ano. E uma das coisas que ele falava em sala de aula é: o pastor não pode, ele não tem o direito de deixar a igreja pecar em paz. Isso significa que parte do papel do pastor é atrapalhar os seus planos pecaminosos. E como que eu farei, como eu cumprirei essa missão? Pregando contra o pecado, não deixando de falar do pecado. Se de alguma forma você faz parte do meu círculo social, que nem todo mundo, e eu não tenho tempo, e também nem vale tanta pena, está dentro do meu círculo social. Se você está dentro do meu círculo social de alguma maneira, parte daquilo que eu vou fazer como pastor é atazanar a sua vida na área que você está a pecar. É eu olhar para você, a gente está a conversar, você falar algo ou fazer algo, assim. Mas não é que eu vou virar um FBI, sabe? Eu não vou virar um investigador. Minha função não é investigar. Eu tenho algo que fazer da minha vida que ficar investigando a sua, né? Mas se aparece na minha frente, eu também não posso fazer vista grossa, eu não posso fechar os olhos. Mas veja como que essa liberdade, ela é uma liberdade que te chama para a ação. Uma liberdade que demanda ação. E o que é interessante que ele vai colocar, eu gosto da maneira como as coisas são qualificadas na confissão, né? Então, então ele vai falar assim, se as pessoas que estão a cometer pecado ou a tolerar pecado, o que elas estão a fazer? Elas destroem o propósito da liberdade cristã. Né? Veja, tudo aquilo que, vamos dizer assim, foi concebido para que você vivesse, essa pessoa joga no lixo, ela destrói, ela deita fora. É isso que a confissão apresenta. Aí vai continuar. Esse propósito é que, tendo sido libertado das mãos dos nossos inimigos, possamos servir ao Senhor sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os dias da nossa vida. Então, além de uma ação negativa, que é lutar contra o pecado, existe uma ação positiva, que é viver a servir o Senhor. E aí, de que maneira que ele fala que nós devemos servir ao Senhor? Sem medo, em santidade e justiça diante de Deus. E eu estou fazendo uma conexão com a pregação de hoje.
Veja como nós somos libertos para servir sem medo. De que maneira a gente pode se sentir amedrontado a servir o Senhor? Como? Se tiver em pecado, que outras maneiras nós podemos ter medo em servir ao Senhor? Porque servir ao Senhor é coisa boa, não é? Servir ao Senhor, vamos fazer uma pergunta básica. Servir ao Senhor é uma coisa boa? O nosso coração, nós seremos abençoados. Inclusive, nós seremos abençoados. Não é por isso que nós fazemos, mas se nós servirmos ao Senhor, nós seremos abençoados. Se isso é bom, qual que é a possibilidade da gente ter medo em fazer isso? Não parece meio desnecessário pôr esse qualificador aí? Agora, de que maneira que isso pode ser realidade na nossa vida? Quando o objetivo nosso é que sejamos reconhecidos pelas outras pessoas. E por quê? E como que isso tem a ver com medo? Porque se muitas vezes você pode ter uma insegurança em querer servir, só que seu objetivo não é, por mais que você possa estar a querer servir para Deus, no seu coração você tem um desejo tão grande em ser reconhecido pelas pessoas, só que isso pode causar uma insegurança em definir o propósito. Então, o presbítero Lucas colocou aqui que parte desse medo pode surgir uma vez que eu, a princípio, no serviço do Senhor, estou querendo me servir. O que ele quer dizer com de que eu posso estar a querer ser reconhecido naquilo que eu faço. E se eu quero ser reconhecido naquilo que eu faço, existirá um medo inerente, que é o fato de que se eu não for reconhecido, se eu não for valorizado naquilo que eu faço. Então, a pessoa pode ter medo de dar aula, em servir aqui na igreja, porque se ele der aula e a aula for ruim. Se isso fosse critério, eu já tinha parado. E então, isso pode ser. Mas que outro tipo de medo a gente pode ter em servir ao Senhor? Ana Paula. De repente é confrontado com alguma parte que não saiba explicar. Então pronto, então a Ana trouxe aqui que, por exemplo, se você vai evangelizar alguém, você vai partilhar da palavra do Senhor, você às vezes pode ter medo de ser confrontado com algo que você não saiba como responder. Isso pode acontecer? Pode, com todo mundo. Por quê? Porque a gente não tem resposta para tudo. Mas esse medo deveria te inibir de fazer? Agora, outras formas que a gente pode pensar em medo, por exemplo, é se eu, no meu servir ao Senhor, isso coloque o meu emprego em risco. De que maneira o servir ao Senhor pode colocar meu emprego em risco? Mas por que eu seria perseguido? Mas aí, por exemplo, até aqui na igreja a gente teria problema com isso, né? Porque tem uns filhos de Satanás que estão no nosso meio, né? A gente não sabe quem, tem uns que parecem, mas não é, a gente não sabe. Então, a Ana Raquel trouxe aqui, podem pedir, ou se você for subordinado a alguém, podem mandar você fazer algo que é contrário à sua fé. E aí você pode ficar com medo no sentido de, se eu não fizer isso, eu perco o meu emprego. Então isso vai desde mentir para o chefe ao telefone. Então, assim, fala que eu não estou. Já ouviram isso aí? Fala que eu não estou. Às vezes tinha lá em casa, eu vou entregar meu pai, né? Eu falei assim, fulano fala que eu não estou. Né? Quando atendi o telefone. Acho que essa é uma das razões que os pais querem ter filho. Vai lá atender o telefone. Né? Que antigamente é só telefone com fio, né? Você não ficava com o telefone junto contigo o tempo todo, né? Então você vai lá atender o telefone. E se for fulano, fala que eu não estou. Cara, chato, tal, né? Ou então fazer cobrança, não estou também, né? Isso é uma das coisas, né? Aí você pode pensar, você pode ordenar em você
a mentir em alguma apresentação. Né? Eu lembro que uma vez no banco lá, a gente errou numa apresentação e mandou um número, e esse número foi apresentado para o vice-presidente do banco e uns outros camaradas. Putz, não, foi até para o presidente esse número. Esse número foi até para o presidente, pronto. Aí depois a gente descobriu que a gente tinha errado. Aí o gerente falou assim, faz o seguinte, na próxima apresentação, você só manipula os números e deixa do jeito que está, porque eles já ouviram esse número. E aí esses caras é complicado. Como eles não têm muito tempo, é difícil de explicar para eles mudar. Eu falei, eu não vou fazer isso não, Não, não vou fazer. Cara, porque não sei o que e tal. Eu falei, eu já estou te avisando. Eu não faço. Se você, que é o meu gerente, quiser fazer a apresentação, você pega e se vira. Eu não vou mentir, Aí ele foi lá, pegou a apresentação, foi lá, alterou, fez o papel de analista, foi lá e mentiu lá. Pronto. Na cabeça dele estava resolvido, na minha não. Então vocês podem pedir para você mentir numa apresentação, você pode sonegar imposto dentro da empresa, fazer parte de esquema. Você pode, por exemplo, ser obrigado dentro da tua empresa a ter que tratar pessoas com pronome preferido. Lá no Brasil teve esse momento, não sei como que está hoje, mas tinha instituição que você era obrigado sobre a possibilidade ou a pena de ser demitido caso você não chamasse um homem de mulher, se o cara quisesse que assim o fosse. Então servir ao Senhor pode trazer medo, porque você pode estar em risco. Né? Então, foi um pouco de receio que eu tive quando eu fiz a viagem lá para dar o curso no outro país. Eu fiquei com medo. Mas ao mesmo tempo, falei assim, mas tem que ir, né? Aí senta no aeroporto, o cara andando de fuzil para um lado para o outro toda hora. Porque quando você está a fazer as coisas num lugar que tem perseguição, você sempre acha que você está sendo alguém está te olhar. E você esquece que Deus está te olhando também, né? Aí você olha lá e fala assim, cara, e aí barreira militar toda hora, cara com fuzil, os caras te olhando torto, o povo falando que você não sabe, o seu é o mais diferente que tem no aeroporto. Você não tem muito mais gente igual a você, tem você uns 3, 4, né? Então, servir ao Senhor pode dar medo, porque você... Só que, uma vez que nós somos libertos dessa escravidão, o Confissão vai dizer, e a palavra vai reforçar essa ideia de que a gente não precisa ter medo, ainda que isso venha custar a nossa vida. Jesus vai dizer, não temeis aqueles que matam o corpo. Antes, aquele que mata o corpo e tem o poder para lançar a alma no inferno. É esse que você tem que temer, né? Então, nós não temos que temer, temos que viver em santidade, e isso naturalmente é contrário à ideia de cometer pecado de maneira deliberada e tolerar concupiscência e injustiça diante dele todos os dias da nossa vida. Agora, esse ficou fácil, né? Você consegue ler aí? Não? Não. Então, vamos ler por partes aqui. Então, vamos lá, o parágrafo 4. Então, está lá. Visto que os poderes que Deus ordenou e a liberdade que Cristo comprou não foram por Deus designados para destruir, mas para que mutuamente nos apoiemos e preservemos uns aos outros. Aqueles que, sob o pretexto de liberdade cristã, se opõem a qualquer poder legítimo ou qualquer exercício legítimo dele, seja civil ou seja religioso, resistem ao mandamento de Deus. O que a gente pode aprender aí? Tem um pessoal que não veio hoje, mas os que vieram também estão só em corpo, é isso? Não é uma anarquia, né? Nós ainda estamos sujeitos a uma certa estrutura social de hierarquia. Então a liberdade cristã não nos liberta da ordem social estabelecida pelos poderes
de uma nação, por exemplo. O que isso significa? Dai a César o que é de César. Isso significa que quando você está num país, e se você é imigrante, você mudou de país e foi para o novo, pouco importa como era no seu país de origem. O que importa é como é no local que você mora. E talvez tenham coisas que eram proibidas no seu país de origem que aqui não ser, e coisas que são proibidas aqui que no seu não fosse. Você tem que seguir as leis de onde você está. Pelo fato de você ser cristão e você estar debaixo do senhorio de Cristo, parte desse senhorio, segundo a palavra, ele é manifestado através das autoridades impostas por Deus. Então, se você quer saber como que está o nível de ira de Deus com a nação, você pensa o tipo de político que ele coloca no poder. Percebe? Se você quer saber o quanto que Deus está a penalizar uma igreja, perceba o tipo de presbítero e pastor que ele coloca. Ou se ele está a derramar graça ou juízo. É pela liderança. Então Deus coloca juízo temporário, parcial, ou ele coloca graça através da liderança. E isso vale pelos governos eleitos e vale tanto para o civil quanto para o religioso. Então Deus, ele dá, aí Romanos 13 é um texto clássico disso, ele coloca autoridades na vida sobre a vida inclusive da igreja. A gente vai, e aqui nós somos grandes defensores do Estado laico, que é a ideia da separação dos poderes de Estado e igreja, ao contrário do que é crido e propagado por pelos opositores aí, que dizem que nós queremos um Estado religioso, por exemplo, mas nós já conversamos sobre isso, Mas vejam que nós não temos o direito de não cumprir as leis. Porque nós fomos chamados, segundo o texto, não para destruir, mas para mutuamente nos apoiemos e perseveremos uns aos outros. E a confissão, ela, interpretando bem os textos bíblicos, ela vai dizer que aqueles que incorrem em desobediência da lei dos homens, está o quê? Resistir o mandamento de Deus. Então vamos pensar alguns exemplos de leis que a princípio o conteúdo delas não é moral, mas a obediência e a desobediência sim. A gente pode começar a pensar desse jeito, Então, por exemplo, tem momentos que eu acredito que tranquilamente a autoestrada poderia ter um limite de velocidade maior. Veja, é moralmente errado a autoestrada ter um limite de 80 km por hora? Só vai ser moral se você considerar o conhecimento dos cálculos que os caras fizeram, que acima tal. E eu acho que nesse cálculo sempre tem os barbeiros, Os braços duros lá, Mas, se aqui é 120 e 100, Na Espanha, boa parte eu acho que é 130. Peguei umas partes 130 na Espanha, se eu não estou enganado, ou na França. Que por acaso, se foi na França, foi uma das poucas coisas que eu gosto da França, é o limite de velocidade, Mas não é porque eu fui liberto por Cristo me dá direito de quebrar essas leis. Então, se eu excedo em velocidade, o que eu estou a cometer? É pecado. Ainda que você use dessa desculpa para chegar no horário na igreja. Então você pecou 2 vezes. Porque você se organizou mal, não acordou no horário. E aqui eu dou desconto para os pais de criança que, a hora que está a sair, se suja toda. Isso aí a gente sabe que tem essas intercorrências, que tem coisa que, ainda que você se organize, mas de maneira geral não é esse o caso.
né? De maneira geral, não é esse o caso. Então, comece a pensar nisso. Tem leis, por exemplo, imposto. Está lá para você pagar. Você tem o direito de sonegar? Com a desculpa de dar mais dízimo na igreja ou oferta? Não tem. Você não tem esse direito. Ah, mas o imposto é muito grande. Aí, vai para outro país, onde o imposto é menor. Vai lá para Dubai, 0% de imposto, vai lá. Ah, mas veja bem. Não, veja bem não. Você quer viver? Você quer o bônus sem o ônus? Não funciona assim. Estou a falar que eu concordo com o percentual que é cobrado? Não. Eu acho que é um abuso. Tanto aqui quanto no Brasil, eu acho que é um abuso os valores. Mas eu não tenho o direito de sonegar. Por quê? Porque foi a autoridade que Deus colocou na minha vida para gerir essas coisas. Então, pense nisso, né? Por isso que nós percebemos, né, por conta de textos como Romanos 13, que a lei civil, a infração dela é um pecado também. Ainda que não seja antibíblico, muitas vezes, a gente fazer algo, se no país fosse permitido não teria problema, se é proibido pela lei civil, é errado. A gente pode pegar um exemplo de países islâmicos. Tem países islâmicos lá que é proibido bebida alcoólica no país todo. É proibido bebida alcoólica para quem é cristão? Não. Agora, se você estiver num país islâmico, você pode ou não beber? Não pode, porque a lei do país não permite. Aí a única possibilidade que a gente vai ter de desobediência civil vai ser quando as leis do Estado pedirem para você fazer coisas que são contrárias à palavra de Deus. Aí você tem todo o direito de desobedecer. E mais do que o direito, você tem um dever. Percebe ou não? Então, se eu tenho um país onde é proibido evangelizar, o que você tem que fazer? Continuar vivendo do jeito que você vive, né? Você não evangeliza. Não, não é isso. Você tem que evangelizar e correr o risco e colocar a tua vida em risco. Porque você não está a botar a sua vida em risco em última instância. Você está a cumprir o propósito de Deus nela, né? Então, existem elementos importantes para a gente pensar, né? E eu trouxe um comentário do Van Dix Horn, porque eu achei interessante. Veja... e antes disso aqui, tem um texto que está grifado ali, vocês estão vendo? Sublinhado. Primeira carta de Pedro. Por que eu sublinhei esse texto? Eu não vou ler a referência, mas foi para me lembrar de que... Quem lembra aqui da exposição da primeira... Não estou falando detalhes. Vocês lembram que a gente expôs a primeira carta de Pedro aqui, sim ou não? Sim. Dentro do contexto que Pedro escreve a carta, a igreja estava a sofrer perseguição ou não? Estava. E é nessa carta que Pedro escreve que nós devemos estar sujeitos às autoridades. Então veja que perseguição por parte do governo contra a minha fé não pressupõe, não me dá o direito de desobediência em outras áreas. Então, por exemplo, se o governo me persegue na minha fé, eu tenho o direito de desobedecer. Mas isso não me dá legitimidade de desobedecer em outras áreas que ele nada tem a ver com a minha fé, né? Mas olha só o que o Van Dix Horn vai falar assim. Como não temos liberdade para ignorar a lei de Deus ou os governantes de Deus, somos responsáveis pelo que dizemos e fazemos. Se pregamos... Só um momento aqui. Tá. Então eu coloquei errado, essa citação teria que ser depois. Deixa eu ver aqui. Pronto. Tem uma outra coisa interessante aqui. Porque ele fala de resistência ao poder civil ou religioso, desde que ele seja o quê? Legítimo. E eu dei muito exemplo aqui da gente discordância com governos políticos aí de fora. Agora, isso se aplica também para a vida da igreja. E por que isso é importante?
Porque segundo a Bíblia, e aí a confissão de fé vai resumir dessa forma, você não tem o direito de destruir ou se opor a decisões que forem tomadas dentro da igreja que não estejam em desacordo com as Escrituras. Percebe? Então, por exemplo, aqui na nossa igreja a gente de vez em quando enfrenta esse problema. A gente tomou uma decisão no conselho de que pessoas que vêm por transferência de igrejas presbiterianas, ainda que eles sejam presbiterianos de origem, a gente pede educadamente que a pessoa participe da classe de novos membros. Não porque a gente duvida da fé, mas porque a gente não consegue conhecer todas as igrejas. E a gente não consegue saber quanto tempo de fé a pessoa tem. E porque a gente quer ver também se a pessoa é humilde. Tem um monte de coisa no pacote. Então, pela postura da pessoa, na hora que a gente apresenta uma decisão do conselho, a gente já consegue saber o como essa pessoa vai se dar bem ou não dentro da igreja. De maneira geral, porque o Espírito pode trabalhar e mudar a pessoa. E a gente já deixou de receber pessoas que não quiseram participar da classe de novos membros. A gente tem até um caso recente disso. Não, participar da classe de novos membros, eu já sou presbiteriano. E? Só pelo fato da pessoa não sujeitar uma decisão do conselho já mostra que ela não é presbiteriana. Percebe? Porque a pergunta é, o que existe de antibíblico nessa decisão? De pedir que uma pessoa que foi membro de uma igreja presbiteriana seja exposta novamente a aulas sobre a confissão de fé e algumas aulas sobre a maneira como a igreja pensa alguns assuntos. Porque a turma de novos membros, além da confissão de fé, ela tem também assuntos como generosidade, missões, o que é ser membro de uma igreja, a gente trata de outros temas. O que de antibíblico tem nisso? Não tem. Então, que direito tem alguém de discordar nesse sentido? Nenhum. Simples assim. Então, a gente precisa ficar atento, porque dentro da igreja, a gente pode confundir a ideia de que a gente pode conversar e cobrar aqueles que foram eleitos pela Assembleia para pastorear e governar a igreja. A gente pode confundir a liberdade que a gente tem de conversar e questionar com a possibilidade de resistir decisões que eles tomam. Isso não significa que a igreja não tenha o direito de resistir a decisões não bíblicas. Aí vocês têm obrigação. Então, com uma certa frequência, eu falo para o conselho. A hora que eu começar a falar besteira de púlpito, besteira bíblica, besteira eu já falo algumas nos avisos, né? Mas quando eu começar a falar heresia, quando eu começar a agir como um ditador, mas me manda embora na hora, porque a igreja não pode tolerar esse tipo de coisa. Isso tem que ser resistido. Agora, se o horário se uma atividade é no primeiro, no segundo ou no terceiro sábado, se é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, se vocês não têm motivo bíblico, vocês não têm direito à resistência. Pode vir perguntar. Pode vir perguntar, apresentar seus pontos, e vai chegar uma hora, como eu já fiz algumas vezes, fala assim, já entendi seu ponto, a gente só não vai mudar a decisão. E aí, qual que tem que ser a sua postura? Tá bom. Já apresentei, já fiz o meu caso, já apresentei meus argumentos, e o conselho não vai mudar. Né? Então, teve uma vez lá que a pessoa falou assim, não, mas eu não concordo. Eu falei, tá bom, o conselho já ouviu o que você falou. Só tem um detalhe, a gente não quer saber isso. Era um caso um pouco mais complicadinho, né? Foi uma decisão que a gente tomou de, se a gente visse pessoas a usar o telemóvel dentro da igreja, durante o momento de culto, o diácono tem liberdade de ir lá e bater no ombro e falar assim, meu amigo, agora não é hora para isso. Então você está lá no meio do culto, você está no Instagram, né?
Aí o diácono tem, dado pelo conselho, a liberdade para ir lá e alertar a pessoa, falar assim, ó, agora não é hora para isso aí. E a pessoa fala assim, mas eu não concordo com isso. Eu falei, tá bom, mas eu também não te perguntei. Uma coisa importante, mas você já falou sua opinião, já entendi, já percebi. Sabe qual que é o problema? Que eu percebi, eu discordo. E não só eu, o conselho todo discorda. Não, mas eu tenho a liberdade no culto. Não, você não tem. Porque o culto é público. E você não tem liberdade individual quando você está no coletivo. Você não tem o direito de atrapalhar quem está do seu lado. Então você não tem o direito. Ah, mas eu... Tá bom, meu, agora eu já não quero mais ouvir, porque você já falou. Agora vamos para o próximo assunto? Tem mais alguma coisa que você queira reclamar? Né? Tá bom. Então pronto. Então não confundam a liberdade e veja, eu me considero até bastante tranquilo nesse assunto de dar liberdade para todo mundo vir falar comigo. Mais do que tranquilo, eu ainda peço que vocês falem. Desde o começo eu tenho tido essa postura. Tem alguma coisa contra mim, contra a minha pessoa, se eu fiz, se eu falei, se eu agi ou deixei de agir, vem falar comigo. Mas não confunda isso com liberdade de você fazer campanha contra decisões do conselho. Campanha contra o pastor pode fazer, Jesus te derruba depois. Agora, se o pastor estiver fazendo coisa certa, né? Mas não confunda isso. Por isso que, ao invés de você ficar resistindo, a gente não tem muito caso disso aqui na igreja, mas ao invés de você resistir ao conselho, você deve orar por ele. Ora para esses camaradas tomar decisão sábia. Ora para que eles tomem decisões corretas. E recentemente, não foi aqui que eu dei exemplo, eu vou dar o exemplo. A gente são poucas as votações no conselho, graças a Deus, que a gente não toma decisão unânime aqui nas Pedras Vivas. De maneira geral, a maioria das coisas, ou quase tudo, é unânime. E teve um caso que, entre aspas, eu perdi a votação, mas de lavada. Só eu estava numa posição, o resto do conselho em outra. Eu sou presbiteriano, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu aceito. E aceitei tranquilo, sem ressentimento, sem nada. Quando chegou no final desse ano, qual que foi a conclusão que eu cheguei? Graças a Deus que eles ganharam. Porque eu estava errado e eles estavam certos. Eu não fiquei fazendo campanha para falar mal dos conselhos. Eu não fiquei toda semana trazendo. Os caras fazem por si só esse trabalho, eu não preciso ficar falando mal deles, né? Eu não ficava toda reunião, eu não trazia esse assunto de novo. Porque olha, veja bem, vocês estão me perseguindo. Eu nunca fiquei fazendo isso aí. Porque eu acredito que é assim que Deus governa a igreja. É assim que Ele humilha você, achando que você sabe tudo, você não sabe. Tem um monte de coisa que Deus faz nesse processo. Lembre-se que muitas vezes, ou quase sempre, as decisões que o conselho toma, ele toma com muito mais informação do que você tem e muito mais informação do que ele pode partilhar com você. Então, às vezes eu vou falar alguma coisa para o conselho que eu sei de coisa que eles não sabem e eu não posso partilhar. Então, tem coisa que eu não partilho nem para minha esposa e nem para o conselho. Então, às vezes eu falo assim, só acredita em mim nessa. Não posso, além daqui eu não posso ir, mas só acredita em mim. E vamos tomar a decisão desse jeito. Pode ser? Pode. Pronto. Então comecem a orar pelo conselho para que vocês não tenham que resistir de maneira legítima. Resistir de maneira ilegítima, Deus resolve. Mas nisso você causou contenda dentro da igreja, você vai gerar problema para a tua vida, você vai gerar problema para nós. Isso é um desastre danado, né? Então vamos dar uma corrida aqui. E aí a parte final vai falar, aqueles que declaram opiniões ou mantêm práticas contrárias à luz da natureza ou reconhecidos princípios do cristianismo, sejam concernentes à fé, ao culto ou procedimento, ou o poder da piedade, ou aqueles que são culpados de tais opiniões ou práticas errôneas, por sua própria natureza ou pelo modo de publicá-las e mantê-las, são destruidores da paz externa da igreja e da ordem que Cristo estabeleceu nela, podendo legalmente ser responsabilizados e processados, vindo a sofrer censuras eclesiásticas. Aqui,
deixa eu voltar nessa citação, para a gente agilizar a conversa. Como não temos liberdade para ignorar a lei de Deus ou os governantes de Deus, somos responsáveis pelo que dizemos e fazemos. Se pregamos e publicamos opiniões ou mantemos práticas que são contra a luz da natureza, tais como o problema do incesto que estava acontecendo na igreja em Corinto, essa igreja deve lidar com tais coisas. Se nós ignoramos doutrinas cristãs essenciais acerca da fé, da adoração ou da vida, se enfraquecemos o poder ou a importância da piedade, se defendermos opiniões ou práticas errôneas, se nos agarramos a coisas que são más em si mesmas, ou se agirmos de alguma forma que destrua as estruturas da paz e da ordem da sociedade ou na igreja, precisamos ser responsabilizados por meio dos meios regulares que Deus instituiu, como aqueles que vemos em Mateus 18. Então, parte do que ele está a dizer ali, nessa parte que eu já li aqui, é o seguinte: vocês podem e devem ser cerceados ou corrigidos, quando vai colocar aqui censurados eclesiasticamente, pelo processo de disciplina eclesiástica, se vocês mantiverem posições que são contrárias às Escrituras. Por que vocês acham que eu trouxe esse comentário aqui? Para você tomar cuidado com o que você posta. Para você tomar cuidado com aquilo que você fala. Para você tomar cuidado com quem você defende. Que ideologia você propaga. Porque se você, sendo membro das Pedras Vivas, começar publicamente a falar, publicamente postar opiniões que são contrárias às Sagradas Escrituras e que tirem a paz da igreja, o que tem que acontecer com vocês? Ser chamado para a salinha para conversar e passar por um processo de disciplina eclesiástica. Então, cuidado com o que você defende na rede social. Cuidado quem você defende na rede social. Cuidado com que tipo de ideologia você propaga. Então, crente defendendo aborto, assassinato de pessoas, meu amigo, não dá. Eu acho que as igrejas no Brasil foram muito apáticas na aplicação disso durante as eleições no Brasil. Muito. Mas muito mesmo. E ano que vem, ano de eleição no Brasil. Nós estamos em Portugal, mas tem um monte de brasileiro aqui que ainda continua pensando muito lá, porque tem pessoas que amam lá. Né? Então, cuidado. Já estou dando um aviso de agora. Não é ameaça, é aviso. Cuidado com o que você partilha. Cuidado com quem você defende. Comece a pensar biblicamente. Quando você for postar alguma coisa, fala assim: é bíblico? Vale a pena? Eu já pensei em fazer muito post, meu. Nossa, teve tanto post que eu pensei em fazer, eu falei, vou gravar um vídeo disso. Eu voltei atrás. Porque eu vou gerar mais confusão do que solução. Por isso que eu não posso, Ana Raquel. Por exemplo, não falando de coisas, por exemplo, uma pessoa, você acha que um cristão, por exemplo, vai numa festa de fim de ano, tá com os amigos confraternizando a beber um copo de vinho. Tá. Não é um pecado. Você acha que é sábio, é ruim publicar isso? Se ele sabe que tem pessoas que consomem que não gostam, eu sei que sai um pouco disso que você está Tá. Sai um pouco, mas assim, sendo bem honesto, eu não vejo problema. As pessoas às vezes confundem aquele texto do escândalo. Às vezes é uma má compreensão do que aquele texto está a dizer. Né? Mas eu acredito que possa existir muita sabedoria em não postar também. Então depende muito da situação. E por conta disso, qual é a minha postura como pastor? Eu não posto nada. Eu não quero que ninguém saiba da minha vida. Eu não quero que vocês saibam onde eu estou. Eu não quero que vocês saibam com quem eu ando. Eu não quero. Simples assim.
Por quê? Porque as pessoas, é tudo muito aberto a má compreensão hoje em dia, sabe? Eu vou dar um exemplo eu vou falar um milagre, mas não vou falar o santo. Tem um pastor famoso que ele postou uma foto com a filha dele. E no comentário foi: eu não sabia que o pastor fulano tinha uma amante. Assim, meu amigo, era a filha do cara. Era assim, um comentário, mas completamente desnecessário, um negócio que não... E você olhava para a cara da menina, você via que era a cara da mãe, não tinha assim como... né? Então, a internet, ela é uma terra de ninguém, num certo sentido, em que eu acredito que vale a pena você postar coisa que vai edificar os outros, né? Assim, agora, vou postar um momento em família, tranquilo, vou mostrar um momento com um amigo, tranquilo, não, né? Não tem, se um dia você sair comigo aí e quiser postar uma foto, não tem problema, não tem problema, mas eu não sou o tipo de pastor que toda visita que faz posta. Por quê? Porque o fulano fala assim: mas ó, visitou o Beltrano, mas eu tô aqui, ó, não vem. Putz, eu sou chato, você nem quer me receber também. Mas as pessoas começam a se comparar e às vezes não sabem a razão pela qual eu estou visitar. Às vezes, aqui todo mundo aqui já foi aluno, né, na escola. Os professores lembram de quais alunos na escola? Os gênios e os piores. Ou os caras, que eram assim, lá em cima, ou aqueles trastes, que davam trabalho. O aluno que não dá trabalho é mediano, o professor não lembra. Então, num certo sentido, se parece que eu não lembro de você, o que não é verdade, eu praticamente sei o nome de todo mundo, inclusive dos visitantes da igreja. Se o visitante vier aí umas 4, 5 vezes, eu sou capaz de memorizar o nome deles todos, né? É porque você não está a precisar da minha atenção naquele momento. Seja porque você está passando por uma desgraça na sua vida, seja porque você está... Ou porque eu sei que tem pessoas nas quais eu confio que estão a cuidar de você. Meu tempo é restrito igual de todo mundo. Ele é curto igual de todo mundo. Então pensem nisso, né? Então eu evito a exposição pública e eu peço para minha esposa evitar. Isso desde quando eu fui para o seminário. Desde quando eu saí do meu trabalho para preparar, foi para ela: acabou postagem em rede social. Por quê? Porque o povo não sabe da nossa história, não sabe da nossa vida. E se pastor passa por escrutínio, seminarista às vezes mais, né? Qualquer coisa que você faz errado, qualquer lugar que você está, você não deveria, né? Se você passou o ano inteiro sem ir a nenhum restaurante, um dia que você vai comemorar seu aniversário de casamento num negocinho melhor, gastando dinheiro da igreja, hein, tal. Incircunciso dos infernos, entendeu? Não dá, não dá. Então, e aí vai acontecer com isso. Então, vai te ver lá com uma taça, assim, lá, ó, o cachaceiro, o ano inteiro, tal. Agora, ao mesmo tempo, se você for ler Lucas 7, Jesus foi acusado disso. Então, existe sabedoria no que postar ou não. Então, quer ver? É diferente você pegar todo mundo, postar lá uma tacinha brindando. Outra coisa é você deixar na mesa 10 garrafas vazias. Percebe? Eu não estou falando para você esconder as garrafas vazias, eu falo para você não ter as 10 garrafas vazias. Exato. Só que aí você vai aí você vai ter que fazer a contabilidade. Então você tira a foto e fala assim: então, tem 10 garrafas, mas nós estávamos em 60 pessoas. Isso dá uma média de consumo, desconsiderando as grávidas e tal, daí dá muita canseira, né? Mas pronto, de maneira geral não tem problema. Eu só evitaria a aparência do mal. Eu acho que esse é um grande risco, né? A aparência do mal. Não é nem o que é o que pode parecer, né? Então pronto, então fiquem sabendo que vocês podem ser responsabilizados e devem ser responsabilizados por opiniões que vocês sustentam, por coisas que vocês defendem. E aí, anda aqui incircunciso, aqui. Então tá lá, ó. Em suma, e aí aqui só para falar que a igreja não é passar pano em umas coisas, porque a gente é crendo na separação do Estado e igreja, né? Mas olha só, em suma, quaisquer pecados persistentes que o povo de Deus se recuse a abandonar podem ser processados
vindo a sofrer censuras eclesiásticas. Parte dessas coisas são tão sérias que elas deveriam ser tratadas pelo poder do magistrado civil. Contudo, o governo não deveria ser chamado a punir pecados espirituais. Então a gente acredita na separação da igreja e do Estado. O que isso não significa que nós não possamos, em algumas instâncias, levar assuntos para ser julgado lá fora. De maneira geral, as coisas têm que ser julgadas aqui dentro. Briga entre irmãos, irmãos da fé. Um irmão está a dever para o outro. Esse é o tipo de coisa que a gente não deve levar para fora. Pegou dinheiro, isso aí, isso é uma vergonha para o evangelho. Isso é um negócio que é melhor você assumir que o teu irmão te deu um calote do que você sujar o nome da igreja processando ele. Por isso que o Provérbios vai falar para você tomar cuidado se você empresta dinheiro ou não, cuidado se vai ficar por fiador, não sei o quê, tem um monte de coisa lá. Agora, existem casos que é bom testemunho quando a gente leva para fora. Me dê um exemplo. Agressão. Então já vou começar a falar aqui. Se um dia eu souber que aqui dentro tem homem agredindo mulher dentro de casa, eu acho que você vai querer se entregar para a PSP ao invés de me encontrar. E de vez em quando eu faço esse aviso toda igreja que eu passo. E eu falo sério. Se entrega antes de eu descobrir. Porque daí depois você vai pegar um de igual para igual. E se mulher está fazendo isso, o homem toma vergonha na cara também, mas eu não vou bater em você, mas eu vou te entregar para a polícia. Meu pai me ensinou que não pode agredir mulher, né? A não ser em caso de vida ou morte, né? Mas, então tem pecados dentro da igreja que a gente vai tratar eclesiasticamente e civilmente. Então, agressão, estupro, pedofilia, abuso, nós vamos tratar isso, nós vamos entregar para a polícia. E se você acha que a agressão já fico nervoso, imagina os 2 outros exemplos que eu dei aqui agora. Então, assim, existirão momentos, e eu não quero que isso aconteça aqui, por favor, me ajudem a que isso não aconteça aqui. Então, existirão momentos que nós teremos que entregar para a polícia. Teremos que levar para a justiça, e essa será a atitude piedosa a ser feita. Olha o que o Van Dixhorn vai comentar. Então, quais são as esferas adequadas da igreja e do Estado no que diz respeito à disciplina? O Estado deve processar todos aqueles que desobedecem às leis públicas. A igreja deve entregar às cortes todos os agressores sexuais, maridos agressores, sonegadores de imposto. Todos aqueles que descumprem tais leis do Estado. A igreja deve orar para que o Estado desempenhe bem sua obrigação. Nós levamos a sério o comando de Paulo para orar em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para o bem dos nossos próprios líderes, para toda a sociedade e para que assim vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Esse é o mandamento de Deus para o nosso bem e para a sua glória. Devemos agradecer a Deus por nos libertar e guiar a fim de servi-lo melhor. E com isso a gente termina a nossa revisão, mas saiba que existem muitas coisas que a gente não deve levar para tratar fora da igreja. Existem vários assuntos que é vergonhoso a gente levar para fora da igreja. Leia a primeira carta aos Coríntios. Mas existem assuntos que nós devemos levar para fora da igreja. Fica dado o recado, que Deus nos abençoe, nos conduza, que nós nunca precisemos passar por esse tipo de cena, que traria muito desgosto, muita tristeza para o meu coração, traria muita dor para a igreja, né? Mas vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos deu, pela Tua palavra, que apesar de não ter sido lida, mas foi sempre lembrada, citada, e muito obrigado pela maneira como o Senhor nos dá a liberdade em Cristo Jesus. Obrigado pela liberdade que nos permite
a viver uma vida de santidade, de justiça, uma vida de serviço sem medo. Pai, nos ajude a não sermos complacentes, tolerantes com o pecado e com a concupiscência. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos uma vida digna diante do Estado. Ajuda-nos a vivermos uma vida digna como igreja, Pai. Que em tudo o Seu nome seja glorificado, ao que nós te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém.